ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por todos os meios de comunicação que nos permitem propagar a tua santa palavra. Senhor, queremos lembrar daqueles que pediram oração pelos seus familiares que não são salvos. Lembramos do querido ouvinte que já recebeu a Cristo, mas sua esposa ainda não aceitou a verdade da tua palavra. Ó Deus, pedimos pela salvação desta querida senhora. Oramos por esta família. Nós oramos pelos pais cujos corações estão quebrados porque sua filha saiu de casa e está vivendo em pecado. Oramos por esta jovem também, Senhor, que ela possa voltar para casa e perdoa os seus pecados, Pai. Que este possa ser um dia de bênção e vitória para todos os seus filhos. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Bem, vamos continuar com o nosso estudo sobre a doutrina da justificação. No programa anterior, começamos este estudo e consideramos alguns fatores essenciais, a justificação e sua definição. Justificação é o ato soberano de Deus pelo qual ele declara justos todos os que se aproximam dele por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Somente Deus pode justificar. Nenhum homem pode justificar uma pessoa que pecou. Se eu pecar contra você, você pode me perdoar, mas nunca poderá me justificar, porque o pecado me torna culpado. Portanto, eu sou culpado. Mas, na justificação, Deus toma o pecador que crê e o declara inocente. Agora surge uma pergunta muito interessante, muito importante. Como Deus pode tornar um pecador culpado e inocente? Como isso é possível? Deus pode fazer isso e continuar a ser justo e fazer sempre a coisa certa? Sim, Deus pode fazer isso. E como ele faz isso? Pela graça. Sendo justificados pela sua graça, ele oferece o pronunciamento de inocente inteiramente com base na graça. Em segundo lugar, Deus nos justifica pelo sangue de Cristo. É aqui onde aprendemos o segredo da justificação. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo tomou nosso pecado e culpa. Estes foram imputados sobre ele. E Deus nos outorga a justiça do Senhor Jesus Cristo. Agora, querido amigo, esta é uma troca injusta, mas é verdadeira. É a única maneira que Deus pode justificar um pecador culpado. Lembro-me do dia em que Deus me salvou. Eu lhe confessei meu pecado e recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. E Deus me declarou inocente. Bem, minha mãe sabia que eu era um pecador, meu pai também sabia disso. E assim minha irmã e meus irmãos, os amigos com quem eu cresci, também sabiam. E apesar disso, Deus disse, inocente. E como ele fez isso? Porque Jesus derramou seu sangue e pagou pelos pecados que eu cometi. E colocou a minha culpa em Cristo, e então me deu sua justiça. E assim nós somos justificados com base no sangue de Cristo. Agora chegamos ao ponto principal deste estudo. Nós somos justificados pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 3, 28 lemos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Em Romanos 4, 5 lemos, mas a aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A fé é o ponto vital de contato entre o pecador e Deus. Todos podem ser justificados, mas apenas aqueles que creem são verdadeiramente justificados. Lembre-se, não há nenhum valor na fé em si. O sangue de Cristo e a graça de Deus formam a base da justificação e o princípio sobre o qual é oferecida a nós. Mas todas as bênçãos da salvação, o pecador não pode recebê-las enquanto não as aceitar. Ele faz isso quando ele reconhece o seu pecado e coloca a sua fé pessoal, a sua confiança no que Deus fez por ele em Cristo Jesus.
Temos uma excelente ilustração sobre a justificação pela fé na vida de Abraão. Por exemplo, Romanos 4:3 diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? Abraão não tinha nada e não fez nada do qual poderia se orgulhar diante de Deus. Simplesmente creu em Deus e em sua palavra. Ele confiou em Deus e, através de sua fé na verdade de que Deus havia falado, pela graça, Deus o justificou gratuitamente. Foi a fé de Abraão em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O versículo 5 nos diz que somente um tipo de homem pode ser justificado. Não aquele que obra através de justiça própria, mas o ímpio que crê. Por isso Paulo diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora, não vamos interpretar Paulo de forma errada aqui. Ele não está dizendo que a fé é justiça, não é isso? Ele está dizendo que a fé é o meio pelo qual somos declarados justos. A fé não é um fim em si, é um meio para alcançar o fim. A justificação de Abraão é o modelo de justificação para todos os pecadores. O princípio pelo qual Deus o declara justo é o princípio pelo qual ele declara justo qualquer homem. Quando Deus tornou Abraão um homem justo, ele fez isso sobre o princípio da fé, para que fosse pai de todos os que creem. Abraão não foi justificado por causa dos ritos religiosos, pois a circuncisão só foi exigida mais tarde, nem pelas obras da fé, porque a lei ainda não tinha sido dada, mas pela fé na palavra de Deus. A Bíblia mostra de maneira bem clara que aquele que tenta justificar-se pelas suas obras será condenado por Deus. Mas aquele que condena a si mesmo e confia em Cristo encontrará a completa justificação. Bem, vamos ampliar um pouco este tema. Paulo escreveu: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que ele está falando aqui? Da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi tão necessária para a nossa justificação como foi a sua morte. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, o homem então estaria em seus pecados, porque Cristo não seria o que ele quis ser. Ele teve que ressuscitar dos mortos e apresentar-se diante de Deus para nos assegurar os benefícios de sua morte. Se a morte tivesse triunfado sobre o nosso Senhor Jesus, nossa justificação nunca teria sido possível. Era necessário Cristo ascender aos céus, assim como a sua morte na cruz. Por causa dos nossos pecados e nossa justificação, ele ressuscitou. Sua ressurreição foi a confirmação, o cumprimento do sacrifício. Nós somos também justificados pelo Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 6:11, onde lemos: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Sublinhe aí estas palavras em sua Bíblia: justificados pelo Espírito do nosso Deus. Este versículo significa que é através do poder do Espírito Santo que somos declarados justos. É o Espírito que nos regenera, de acordo com Tito 3:5, e nos coloca em Cristo posicionalmente, de acordo com 1 Coríntios 12:13. Portanto, vemos que as três pessoas da Santíssima Trindade são ativas na justificação dos pecadores. A justificação do pecador que crê é decisão de Deus, o Pai, e é a provisão de Deus, o Filho, e pelo poder de Deus, o Espírito Santo. Não há conflito entre Paulo e Tiago em suas apresentações da doutrina da justificação. Ambos autores foram inspirados pelo Espírito Santo e ambos estão corretos. Paulo diz em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Depois Tiago diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24. Existe algum conflito aqui? Claro que não. A Bíblia nunca se contradiz. Paulo está explicando como um pecador é justificado ou declarado justo por Deus, principalmente pela fé. Tiago estabelece como um crente que foi justificado por Deus é justificado diante dos homens, principalmente por causa de suas obras.
Tiago está falando da evidência da justificação. Ele deixa bem claro este ponto através de sua ilustração. Tiago 2:21 diz: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Claro que sim. Mas quando Abraão ofereceu Isaque sobre o altar, foi muitos anos depois de ter sido justificado diante de Deus. Deus justificou Abraão antes de Isaque nascer. Abraão foi justificado diante dos homens, depois de ter sido declarado justo diante de Deus. E o que foi verdade para Abraão também foi para Raabe, em Tiago 2:25. Ambos foram justificados diante dos homens. Quando um homem diz que foi justificado por Deus, seu próximo tem o direito de esperar que ele prove a sua fé pelas boas obras. Isto é o que Tiago está dizendo. O relato bíblico do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, mostra que Paulo e Tiago estavam em perfeito acordo. Em Romanos, Paulo estava simplesmente enfatizando a verdade de que a fé é o meio de justificação, enquanto Tiago enfatiza o fato de que as boas obras são frutos da justificação. Paulo está dizendo: não dependam de suas obras para justificarem-se. Tiago diz: não deixem de fazer boas obras se vocês já foram justificados. Como podemos ver, ambos estão corretos. Quando o homem é justificado pela fé, com certeza as boas obras lhe seguirão. Agora eu quero dar uma palavra de advertência aqui. Quando os fariseus quiseram testar o Senhor, ele conhecia os seus corações. Ele disse em Lucas 16:15, e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Existe uma justificação exterior que tem a aprovação dos homens, mas é desprezada por Deus, porque o coração não é justo. E há sempre o perigo dos homens tentarem viver uma vida cristã quando eles, na realidade, não são cristãos. Lembre-se, é pelo modelo perfeito da justificação de Deus que cada homem será julgado. Os fariseus faziam profissões abertas e públicas diante dos homens, mas seus corações estavam cheios da ganância. Vamos nos assegurar que somos justificados por Deus por meio da fé. Em Romanos 2:13 diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo escreveu estas palavras para aqueles que se vangloriavam de que a lei foi dada a eles. Eles confiavam na lei, mas a lei os condenava porque eles não podiam obedecê-la. Paulo estava simplesmente dizendo que se eles esperavam ser justificados pela lei, deveriam ser mais do que meros ouvintes, deveriam ser praticantes. Mas onde está o homem que uma vez guardou toda a lei? Sim, existe um, e apenas um. O seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único homem justo que pode existir. Ele nunca deixou de ser justificado porque era justo e santo. Se alguém pudesse ser salvo por obedecer à lei, então deveria obedecê-la completamente, não apenas uma parte. Gálatas 5:3 diz: está obrigado a guardar toda a lei. Tiago disse no capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Sim, se um homem pudesse guardar a lei, então ele poderia ser justificado diante de Deus. Mas nenhum homem jamais foi capaz de guardá-la. Se a obediência de um homem de uma parte da lei é seu orgulho, ele pode se orgulhar, mas somente diante dos homens, nunca diante de Deus. Agora, para concluir, vamos ver alguns dos frutos da justificação. Quais são as bênçãos de uma vida justificada? O resumo de Paulo sobre esta grande verdade inclui uma lista de bênçãos que acompanham a justificação. Aqui está a herança do crente em Cristo. Os resultados da justificação de um crente pela fé está em Romanos capítulo 5. Vamos ler juntos. Paulo começa no versículo 1 com as palavras justificados, pois. Estas palavras conectam o que vem a seguir com o que foi exposto nos capítulos anteriores. Ele reúne a verdade do que precede e lança luz sobre a verdade que está prestes a ser afirmada.
Começamos com o homem nas profundezas do pecado. Tanto judeus e gentios, ambos culpados e condenados perante Deus. Depois vemos o amor e a graça de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer em lugar do homem, mostrando que o pecador pode ser justificado diante de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificados, pois, disse Paulo, em vista do que Deus e seu Filho fizeram pelo homem. Estas são as bênçãos que vêm de Deus para todos os que recebem sua graça justificadora. Qual é a primeira bênção da justificação? Romanos 5:1 diz: temos paz com Deus. Esta pequena frase estabelece a grandeza da nossa nova posição diante do Senhor. A paz que Paulo está falando aqui não é subjetiva, mas objetiva. Não é o tipo de tranquilidade ou quietude dos nossos próprios sentimentos e emoções. Sim, Paulo fala da paz de Deus em Filipenses 4:7, a experiência dos cristãos que aprendem a lançar todo o seu cuidado sobre ele. Mas paz com Deus significa algo diferente. Significa que a inimizade entre Deus e o crente acabou, terminou. As hostilidades cessaram. Não somos mais inimigos. O pecado foi totalmente, finalmente, julgado na pessoa de Cristo, o nosso substituto, aquele que levou o nosso pecado. E Deus está satisfeito com o sacrifício de seu Filho, e o Senhor nunca mais levantará acusação contra aqueles que ele justificou pela fé. Nosso Senhor olha para o pecador que crê como se ele nunca tivesse pecado. Graças a Deus, a paz entre Deus Santo e pecador foi finalmente estabelecida. O Senhor Jesus Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. E a vós também, que noutro tempo éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, versículos 21 e 22. A segunda bênção da justificação está em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Temos acesso a Deus. Antes de nossos pecados serem perdoados, não tínhamos absolutamente nenhum direito de nos aproximarmos de Deus. O pecado lança o homem para longe da presença de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Caim foi expulso da presença do Senhor. Israel foi afastado do Monte Sinai. Somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus só uma vez por ano, mas nunca sem sangue. Ele deveria trazer sangue. Abacuque, o profeta do Senhor, escreveu: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Mas porque Cristo Jesus levou os nossos pecados, podemos agora ter acesso à presença de Deus. Somente o justo pode entrar. O crente tem acesso porque foi justificado, declarado justo por Deus. Agora podemos entrar na câmara privada do Rei dos Reis. Podemos nos aproximar do Santo dos Santos. É importante não esquecer o fato de que este acesso é algo presente, permanente e constante. Lembre-se, nós nunca poderíamos ter aberto o caminho ou nos apresentarmos diante de Deus por nossa conta. Somos levados por Cristo, que disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João 10:9. Meu irmão, minha irmã, não rejeite o seu privilégio. Lembre-se que Jesus disse: entrará e sairá. É uma vergonha para os cristãos que têm tanto, mas se apropriam de tão pouco. Temos acesso à sua graça e a culpa é nossa de estarmos vazios. Nunca perca de vista o fato de que o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, é a única base para a nossa justificação. Somente temos acesso por meio dele. Mesmo em nossa própria vida de oração, ele nos disse que podemos ter tudo o que pedirmos, se fizermos em seu nome. Efésios 2:18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 3:12 diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Em Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa fé é enfatizada em 1 Pedro 3:18, onde lemos:
porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A última frase do versículo pode ser traduzida como: Ele proveu para nós o acesso à presença de Deus. Este é o privilégio da justificação. Você tem estado na presença de Deus ultimamente? Você tem conversado com Deus? Ó, querido irmão, você tem acesso porque você foi justificado. Lembre-se, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Quando o homem é justificado pela fé, ele se alegra no presente por causa da glória futura. Saber que iremos compartilhar a glória de Cristo deve nos fazer regozijar. Existe uma glória para o crente que ainda não foi revelada, é futura. E como vamos saber? Quando vamos experimentar isso? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. Cristo nos deu a sua própria glória e é o resultado de ter sido declarado justo pela fé em seu sangue. Alguém pode perguntar: como você pode ter essa atitude em relação aos seus problemas? Porque quando o meu relacionamento com Deus muda, a minha relação com todas as coisas também muda. Esta é a minha resposta. Judicialmente sou declarado justo, fui justificado. E como um homem justificado, devo viver pela fé. E somente aquele que foi justificado e anda pela fé pode se alegrar no meio da tribulação. Regozijar-se nas provações não é natural para um coração não regenerado. Pense nisso. Amigo, você é salvo. Você já foi justificado. Se você estiver ouvindo o programa hoje e nunca aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, faça isso agora mesmo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Queremos alcançá-lo com a palavra de Deus. Por favor, nos escreva, nos compartilhe como tem sido ouvir o nosso programa. Nos compartilhe dizendo se o Senhor Jesus tem tocado em seu coração através desse estudo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.